Então, aí são os recados. Nós vamos hoje terminar a nossa série de mensagens em Tiago, na carta de Tiago, um grande homem de Deus, um líder da igreja do Senhor, um homem que foi responsável, dirigiu a igreja do Senhor em Jerusalém, e nós estamos muito felizes por hoje finalizar essa carta. Pedi a Kézia para colocar o tema de hoje, já coloquei aí, Kézia. A gente vai falar um pouquinho de vivendo uma fé madura. Tiago, capítulo 5. E hoje eu estou com uma responsabilidade ainda maior, porque semana passada nós tivemos aqui uma teóloga espetacular, excelente, que falou durante 1 hora, e nem pareceu que falou 1 hora, e nós tivemos uma aula de teologia, né, na semana passada aqui. Se você não assistiu, está lá no nosso YouTube, vai lá. A Roberta conseguiu pregar no capítulo 3 e no capítulo 4. Aí eu falei, deixa o capítulo 5 para mim, por favor, e aí a gente vai encerrar essa pequena carta de Tiago, porém de uma profundidade tremenda para as nossas vidas. E ao invés de ler toda a carta de uma vez só, nós vamos ler por blocos, ou perícope. Você aprendeu semana passada que perícope é um pedaço, um texto, um apunhado de versículos que tem um início, um meio e um fim. Ou seja, ele começa uma ideia e termina uma outra ideia, ok? Então, hoje nós vamos começar no capítulo 5, a partir do versículo 1, e nós vamos falar dessa fé madura, que o Tiago ele vai falar em toda a sua carta. Só para resumir, o capítulo 5 de Tiago é uma chamada urgente para que nós, cristãos, possamos viver com profundidade espiritual, enquanto nós aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós temos a ceia do Senhor, que é um memorial, onde nós celebramos, nós lembramos a morte e a ressurreição de Cristo. Então, o apóstolo Tiago, ele vai nos convidar a perseverar, a ter paciência até a vinda do Senhor, porque ele voltará. Amém, igreja? Tiago fala sobre dinheiro nesse capítulo, ele fala sobre sofrimento, ele fala sobre paciência, integridade, oração e evangelismo. A gente vai falar tudo isso hoje, irmãos. Amém? Vamos juntos? Em primeiro lugar, ele vai falar sobre a seriedade com o uso das riquezas que o Senhor nos dá. Ele vai dizer assim, do versículo 1 ao versículo 6, não feche a sua Bíblia, tá bom? Ouçam vocês agora ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nestes últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram de forma luxuosa na terra, desfrutando prazeres e fartando-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Então, aqui o apóstolo Tiago, ele vai começar falando de algo muito interessante, muito importante para esse tempo. Semana passada, Roberta falou da verdadeira sabedoria, e o apóstolo ele vai falar dessa sabedoria durante toda a carta. Ele está falando dessa sabedoria que vem do alto, do Senhor. E ele trata nessa parte aqui, nesse início do capítulo 5, e aqui ele está dando alguns conselhos, ele está dando advertências, ele está chamando a atenção da igreja do Senhor, ele está dizendo que nós precisamos ser sérios com o uso das riquezas. Ele vai dizer que, ó ricos, ouçam agora vocês que são ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que virá sobre vocês. E aqui a gente já começa falando que Tiago não está condenando a riqueza, mas ele está condenando a injustiça e a exploração.
ele denuncia aqui 3 pecados. Ele fala de acumular riquezas de forma egoístas, ele fala de reter pagamento, né, daqueles que trabalham e merecem ganhar honestamente por aquilo que trabalharam. Ele fala também de viver de forma luxuosa, sem temor ao Senhor. E nós precisamos entender que Deus não condena a riqueza, Deus dá a riqueza para o homem, mas Ele também dá sabedoria para que o homem possa administrar, ser um bom mordomo em relação a essa riqueza. Então Deus, Ele está atento a como lidamos com aquilo que Ele nos dá. E Ele tem nos dado muito além daquilo que nós precisamos e necessitamos. Amém, irmãos? Ele tem nos abençoado. Mas nós vivemos em um tempo onde as pessoas estão enriquecendo, estão vivendo de forma avarenta em cima ou nas custas dos outros, tirando vantagem das pessoas. Nós conhecemos pessoas, infelizmente, que prosperam, entre aspas, em cima do trabalho honesto de outras pessoas, não pagam os salários justos e se gabam, né, mostrando as suas riquezas. É que Tiago já está indo direto nessa advertência. Vocês são insensatos, vocês vão chorar, porque o dia do Senhor virá, e o Senhor vai separar aquilo que é justo do injusto. E se tem uma coisa que o Senhor, Ele trabalha muito e Ele tem muito zelo na sua palavra, a gente tem isso na palavra do Senhor, é pela justiça. Nós temos um Deus justo, amém, irmãos? E nós precisamos ser justos também na nossa prática da nossa vida. Então, se você está enriquecendo, se você está ganhando dinheiro fraudulento, ele usa essa palavra aqui na minha versão, por meio de fraude, você está escravizando, não está pagando, você está errado, você está pecando. E isso não é a conduta de quem vive uma fé madura, uma fé que ultrapassa o entendimento. Então, aqui nós precisamos entender que Deus está atento da forma como você administra aquilo que Deus te dá, que Ele mesmo te dá. Então, aqui o apóstolo, ele já começa falando assim, que vocês vivem de forma luxuosa nessa terra, versículo 5, desfrutando de prazeres, fartando-se de boa comida, porém vocês têm matado o justo, e ele nem oferece resistência. Então, aqui já começa com uma advertência pesada, e é assim mesmo, irmãos. Muitas das vezes nós tentamos selecionar alguns versículos para aliviar um pouquinho a palavra, mas a palavra aqui, ela é direta e ela é muito eficaz naquilo que ela se propõe. Então, se você tem vivido de forma errada, fraudulenta, equivocada, administrando mal aquilo que Deus tem te dado, você tem errado diante do Senhor e pecado diante do Senhor. E isso é muito sério. Então, ele vai dizer que essa fé madura, ela não vive de injustiça, porque nós fomos chamados para sermos justos, nós fomos justificados por Cristo, não pelo nosso mérito, mas agora nós precisamos viver de forma justa, de forma digna, íntegra, diante do Senhor e diante dos homens dessa sociedade. Mas ele não para por aí. Avançando um pouquinho, a partir do versículo 7, ele vai dizer assim, portanto, e aí nós aprendemos semana passada que a gente nunca começa um versículo no portanto, porque se ele está falando portanto, é porque ele está encerrando uma ideia. Então aqui, ele está encerrando essa ideia anterior, ele vai continuar, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Veja como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Versículo 8, sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Amém? Para fechar, irmãos, tem os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes
aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Ponto. Aqui ele fecha mais uma perícope. E nós vamos falar um pouquinho sobre ela, a paciência diante do sofrimento. Nós precisamos perseverar, sermos pacientes em meio à tribulação. Do capítulo 1, quando eu falei lá na primeira pregação sobre Tiago, nós precisamos perseverar na tribulação. Vivemos alegres diante das circunstâncias da vida, que muitas das vezes, irmãos, elas batem pesado, não é isso? Elas vêm ao nosso encontro e atingem a nossa vida em cheio. Mas ele está dizendo aqui que nós precisamos ser pacientes e perseverantes até a vinda do Senhor. E ele usa 3 exemplos aqui maravilhosos. O primeiro, daquele que lavra a terra, que coloca as sementes. E nós sabemos muito bem que há um tempo para que aquela semente que foi plantada, para que ela possa germinar, para que ela possa crescer e dar o quê, irmãos? Frutos. E o agricultor, você que é mais antigo, que trabalhou na roça, que veio, né, do interior, que sabe muito bem o que eu estou falando, que planta e espera o que, irmãos? A colheita. Essa geração que eu falo, porque eu estou no meio, entre uma e outra, não é isso? Essa geração mais nova é uma geração da impaciência. É uma geração tecnológica que, ao chegar em qualquer lugar, a primeira coisa que ela pergunta é se tem internet, se tem Wi-Fi, não é isso? Qual é o Wi-Fi? Não dá nem bom dia, uma boa tarde para alguém, né? Ou chega num restaurante e já pergunta qual é a senha do Wi-Fi. É uma geração ansiosa, uma geração que quer tudo para a hora. Mas ele vai dizer aqui que nós precisamos ser pacientes na tribulação e no sofrimento. E a gente aqui na CIB, a gente não faz maquiagem em relação a isso. Nós somos cristãos, somos salvos, estamos com o nosso nome escrito no livro da vida, amém, irmãos? Mas isso não nos impede de sofrer. Isso não nos isenta de passarmos sofrimentos nessa terra, nesse mundo, nesse tempo. Porém, aqui ele vai dizer que nós precisamos perseverar, assim como o agricultor aguarda que a terra produza preciosa colheita no tempo determinado. Que lindo isso. O segundo exemplo que ele usa no versículo 10, ele vai falar dos profetas que sofreram porque eles obedeceram ao Senhor. Irmãos, tem os profetas, versículo 10, que falaram em nome do Senhor, como um exemplo de paciência em meio ao sofrimento. Quantos profetas do Senhor, que foram perseguidos, que foram martirizados, que viveram como chacotas diante da sociedade, diante das pessoas, mas eles perseveraram, tiveram paciência. E hoje nós estamos falando sobre isso, irmãos. Tenham paciência no meio da tribulação e no meio do sofrimento. Isso é viver uma fé o quê? Madura. Quem vive uma fé madura sabe que Deus está com você mesmo em meio aos sofrimentos. Amém, irmãos? Deus está com você? Deus está contigo. Não importa o que você esteja passando. Ele conhece o seu coração, a sua necessidade. Esse sofrimento que você tem passado, que eu tenho passado, porque não estou isento também, ele vai gerar em nós um propósito, perseverança, para que nós possamos o quê? Continuar até a vinda do Senhor. Isso é lindo demais. Saindo aqui? Obrigado. É porque está pesada a camisa aqui, entendeu? Amém, irmãos? O terceiro exemplo que ele usa no versículo 11, vai dizer: como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que demonstraram ou mostraram perseverança. E aí ele usa o exemplo de Jó. O pastor Leandro, quando fala Jó, ele
o olhinho dele chega a brilhar, até acorda. Gosta muito desse personagem da Bíblia. Estou brincando, irmão. E Jó é um exemplo de perseverança em meio ao grande sofrimento que o Senhor permitiu que ele passasse. Mas o Senhor estava sempre com Jó. Ele não deixou Jó desamparado em meio ao seu sofrimento. E assim é comigo e com você, irmãos. Ele mostra que a fé verdadeira, ela resiste, mesmo quando o tempo de Deus parece estar demorando. Aí eu lembro daquela pregação do Marcos Gregório, do Ministério Apacentar, do CD Deus de Promessas. Ele vai dizer que toda promessa passa pelo teste do... Os mais antigos aqui, né? Para Deus é tratamento. E é verdade, irmãos. Então nós queremos tudo dentro do nosso tempo, para que nós possamos ter o prazer de se sentirmos realizados, mas a gente sabe que o tempo, o kairos de Deus é diferente do nosso tempo. E muitas das vezes Deus precisa tratar a minha vida e precisa tratar a sua vida em meio ao sofrimento. A paciência cristã, ela não é passiva, é uma confiança ativa. Nós precisamos passar pelo sofrimento confiando que Deus está conosco no sofrimento. Amém, irmãos? E de fato Ele está. De fato Ele está. Deus não é isento, Deus não é incompatível com o seu sofrimento. Deus não é um Deus impessoal, que está lá sentado no trono dele e deixou a sua criação solta, os seus filhos isolados. Não, Deus é um Deus pessoal, um Deus que cuida do seu povo. Nós podemos lembrar do povo que foi guiado, que foi amado pelo Senhor no deserto, aquele povo de dura cerviz, de coração duro. Mesmo assim, o Senhor continuou o quê? Cuidando, continuou abençoando aquele povo. Então, a paciência cristã, ela não é passiva, ela é uma confiança ativa. Esperamos em Deus, não parados, passivamente. Esperamos em Deus, trabalhando, orando, servindo e acreditando que Deus está agindo no invisível. Deus está agindo na minha vida e na sua vida, mesmo quando nós não percebemos. Amém? Isso é lindo demais. Então nós precisamos continuar esperando, no verbo esperançar, mas continuando trabalhando, orando, perseverando, acreditando, tendo paciência no Senhor. Há uma ilustração que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, de um grande artista chamado Michelangelo, um pintor, escultor italiano do século XIII. Conta-se que Michelangelo demorava horas olhando para um bloco de mármore antes de iniciar um trabalho. Um artista diante de uma pedra de mármore, e ele ficava ali olhando aquela pedra antes de iniciar o seu trabalho. E aí o aprendiz, né? Sempre ele, o aprendiz, o acelerado, o impaciente. E o aprendiz dele perguntou: por que tanta demora para começar a trabalhar, para esculpir? E ele respondeu: a obra já está aí dentro. Eu só preciso libertá-la no tempo correto. É assim que Deus trabalha no nosso sofrimento. Ele já vê o resultado final e Ele está conosco em meio ao sofrimento. Ele é o dono da nossa história. Ele já escreveu a minha história e a sua história. E a gente é como se nós fôssemos esse mármore, esse material bruto que está sendo esculpido, preparado para a glória do Senhor, para o tempo correto. E muitas das vezes, em meio à nossa correria, impaciência, e aqui vos falo uma pessoa impaciente, preciso trabalhar isso no meu coração, na minha vida, e confesso isso, e reconheço isso. Nós estamos diante de uma carta do Senhor, aberta para uma carta de praticidade. Por isso que nós temos falado muito sobre isso, que muitas pessoas vivem uma fé que se diz madura, mas é uma fé só de boca, não é a fé de prática.
E aqui, Tiago, ele vem ao encontro, muitas das vezes, dessa fé nossa, que nós falamos aqui, alguns domingos atrás, dessa fé morta. E nós precisamos viver uma fé viva, uma fé prática. Então, nós somos esse material bruto que está sendo lapidado. E nós precisamos ter paciência para que nós possamos avançar até chegar à estatura perfeita, da maturidade diante do Senhor. Então, uma fé madura, ela resiste ao teste do tempo. Muitas das vezes a gente chega em alguns determinados lugares e a gente já quer pegar e na hora e fazer tudo, né? E eu trabalhei com contabilidade, né, nessa parte de RH durante 20 anos da minha vida. Eu já passei por alguns escritórios e sempre quando chegava um novato, a gente fica olhando, né, o novato chegar e talvez você já tenha tido a mesma experiência, aí o novato chega todo animado, um aprendiz, e quer fazer tudo na hora, quer fazer correria, e a gente tenta orientar, a gente tenta mostrar o caminho, a direção, vai, calma. Eu sempre falo isso, né, para o pessoal, calma, respira, conta até 10. E é assim que o Senhor tem tratado a minha vida e a sua vida. Calma, respira em meio ao sofrimento. Veja o propósito, o que Deus tem preparado para você, mesmo em meio ao sofrimento. Porque o sofrimento ele não vai durar para sempre. Então, uma fé madura, ela resiste o teste do tempo. E muitas das vezes, aqueles que estão dispostos a viver esse tempo, são aqueles que vão alcançar essa maturidade, que vão chegar mais longe, que vão avançar, e vão ajudar os outros também a amadurecer, a chegar também mais longe. E já pegando esse ponto aqui, a próxima perícope, ele vai dizer da integridade das palavras. Somente o versículo 12, ele vai dizer, sobretudo, diante dessa fé perseverante, sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. E aquele versículo conhecido, aquela parte B do versículo, seja o sim de vocês sim, e o não de vocês, para que não caiam em condenação. E aqui eu preciso voltar para Tiago capítulo 3. Nós precisamos entender que o que a gente fala, muitas das vezes precisa condizer, precisa ir em encontro àquilo que a gente faz. E é um problema muito sério, muito crente que fala assim, mas age de um jeito. Ou fala ao contrário. Tiago condena o uso de juramentos exagerados para validar a própria palavra. Em vez disso, ele chama o cristão a viver a verdade com simplicidade e com honestidade. A boca do cristão, ela deve carregar, irmão, preste atenção nisso, por favor. Ela deve carregar o peso da verdade. Quem é íntegro não precisa ficar provando para as pessoas que é íntegro, falando o tempo todo sobre a sua integridade. Quem é íntegro demonstra com as suas ações, com as suas atitudes. Ele inspira confiança naturalmente. O crente que está firmado em Cristo, que é maduro, a palavra dele é uma palavra de integridade. É uma palavra honesta e que inspira o quê? Confiança. Antigamente, as pessoas, elas tratavam com a palavra. Elas compravam, né, e falavam assim, eu vou te pagar tal dia. Não tinha isso de Pix, de cartão, nada. E no dia tal, conforme foi marcado, a pessoa chegava lá e está aqui o que eu combinei com você, não é isso? Isso gera o quê, irmãos? Confiança. Um velho carpinteiro vivia dizendo, eu não faço móveis, eu construo confiança. Olha que coisa linda. Porque aonde quer que eu colocasse o meu nome, sabia que o trabalho estava bem feito. Porque ele fazia com zelo e ele fazia aquilo que era combinado, aquilo que ele falava, ele fazia o quê? Ele praticava. Ele chegava junto com aquilo que ele falava.
Então a gente tem, infelizmente, o péssimo hábito de falar demais, de falar na hora errada. No capítulo 3, do versículo 3 em diante, eu vou ler para os irmãos, vai dizer assim, quando colocamos, a partir do 3, é só virar a página, quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles, acharam? Capítulo 3, versículo 3, quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tome também como exemplo os navios, embora sejam muito grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana, mas a língua, porém, ninguém consegue o quê? Domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem de Deus. Da mesma forma, da boca procede bênçãos e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então, ele está orientando aqui e dando uma direção para que nós possamos saber a hora de falar e falar corretamente. Feche a sua boca quando Deus falar para você fechar. Use a sua sabedoria que Deus tem te dado, a sabedoria do alto, para que você possa ser bem-sucedido. Então, é importante nós entendermos que uma fé madura, ela inspira confiança. E essa confiança, ela vem por meio de palavras bem colocadas. Essa confiança, ela vem por atitudes que condizem com aquilo que nós falamos. Que nós possamos colocar isso em prática nas nossas vidas. Que possamos ser crentes de verdade. Que possamos ser honestos. Que possamos ser justos nos nossos relacionamentos. Como eu falei alguns domingos atrás, que nós possamos ser íntegros com as nossas finanças. Que nós possamos dar um bom testemunho para os ímpios. Porque a coisa mais triste que um crente pode ouvir, um pastor pode ouvir, está conosco aqui hoje também, o pastor Elias, um abraço para o irmão, uma alegria ter o irmão conosco aqui. Uma desgraça para um pastor é ouvir a seguinte frase: ó, pastor, vendi uma coisa para um irmão, para uma pessoa, ela não me pagou e ela disse que era crente. Nós precisamos ter muito cuidado com a nossa conduta. Aquilo que nós pregamos, aquilo que nós falamos, nós precisamos colocar em prática. E Tiago, ele vem nos alertar, o Senhor usando essa carta para nos dar uma advertência, para que de fato possamos ser crentes de verdade. Porque só assim essa sociedade vai mudar de fato e viver uma transformação. Porque não adianta o IBGE, os índices serem enormes, se a conduta não for também enorme, transformadora. Não adianta. Na parte 4 aqui, ele vai dizer sobre oração. E aqui, irmãos, é algo maravilhoso. Ele já está encerrando a sua carta. A oração como respiração da alma.
A partir do versículo 13, ele vai dizer assim. Agora eu voltei para Tiago 5:13, tá bom, irmãos? Vocês estão juntinho comigo, amém, irmão? Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros ou os pastores da igreja, para que este ore sobre ele e unja a sua cabeça com óleo. Em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Outra versão vai dizer que a oração do justo é isso? Nos seus efeitos. A oração como respiração da alma. Ele usa aqui 3 dimensões da oração e nós precisamos colocar isso em prática. Em primeiro lugar, no versículo 13, ele vai dizer aqui, há alguém aqui aflito? Há alguém aqui que está sofrendo, irmãos? Não responda. Deus conhece o seu coração. Ele vai orientar. Se há entre vocês alguém que está aflito, o quê? Ore ao Senhor. No versículo 14 e 15, ele ora, ele faz a oração pelos enfermos, e como nós precisamos orar, interceder pelos enfermos da igreja, aqueles que estão doentes, e nós temos vivido aqui na CIB, irmãos, milagres do Senhor, amém, irmão? Milagres do Senhor visíveis, porque Deus continua ainda operando sinais e maravilhas em meio ao seu povo, mas nós precisamos clamar, precisamos orar. E essa parte aqui da oração não está desconectada com a carta, não, irmãos. Ele fala que isso precisa ser uma prática, não só uma falácia, não só um ritual. Ah, agora eu vou orar porque eu vou lá na igreja, lá eu oro. Não. Ele mostra que a oração é muito mais do que um ritual. A oração é a manifestação da fé ativa do crente, que move o céu e alimenta a alma do próprio crente, irmãos. Porque nós sabemos que a oração ela não muda Deus, porque Deus é imutável. Ela alimenta, ela traz para mim e para você essa sensação, esse desejo, essa vontade de ter esse relacionamento com o Criador, com o próprio Deus. Então, está orientando aqui se há pessoas entre os irmãos, na igreja, enfermas, que vocês possam orar por eles. Nós estamos orando pela vida da Verônica. A Verônica, essa semana, fez a sua primeira sessão de quimioterapia. E eu e o pastor Leandro, nós fomos lá em Botafogo para buscá-la. E ao ver Verônica ali, naquele ambiente, naquele hospital ali, naquela clínica, tomando a sua primeira quimioterapia, eu orava ao Senhor, orei ao Senhor. E a alegria da Verônica me contagiou. Não é isso, pastor Leandro? Nós viemos e aquilo alegrou meu coração. Sim, amém, Senhor. Que seu nome seja glorificado. E a gente precisa continuar perseverando em meio ao sofrimento, que a gente está aprendendo hoje. E a gente, muitas das vezes, a gente deixa de perseverar, a gente deixa o sofrimento, muitas vezes, nos abalar, porque nós não temos mais a nossa vida de oração diante do Senhor. É nesses momentos que nós precisamos clamar ao Senhor. Então, ore, chame os pastores da igreja, os líderes, os irmãos, para que possamos o quê? Orar uns pelos outros. Versículo 16 vai dizer, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e que orem uns pelos outros. Precisamos orar mais. Eu preciso orar mais diante do Senhor. Nós precisamos orar como igreja do Senhor. A igreja precisa voltar a ter essa comunidade
onde a oração é mais praticada do que o discurso. Os cultos de quarta-feira, irmãos, esse culto de quarta-feira tem sido uma bênção. Quando nós dividimos os irmãos para que possamos orar juntos, é algo sensacional, onde nós conseguimos ouvir a dor do outro, o sentimento do outro, o pedido do outro. E ali, já que começa a tocar aqui a música, e aí a gente vai ouvindo aquele som maravilhoso, né? Aquele som que agrada o Senhor, que é a oração dos santos. Essa oração que sobe, né, ao coração do próprio Deus. Então ore mais, busque ao Senhor, ore por aqueles que estão enfermos. E nós temos muitos irmãos precisando de oração na nossa igreja, e também fora da igreja, nossos familiares. E quando chegar um pedido de oração, você fala, não, eu vou orar, ore ao Senhor. Busque ao Senhor em oração. Tiago está orientando aqui a igreja a buscar o Senhor, porque ele vai dizer que a oração do justo é poderosa e eficaz diante do Senhor. A oração do justo. É esse lugar, é aqui no ambiente da igreja, na comunidade, onde nós oramos uns pelos outros com fé e com sinceridade. Nós louvamos ao Senhor pelas boas notícias e entendemos que o Senhor está cuidando de tudo, da minha vida e da sua vida e dos nossos irmãos que estão enfermos. Uma fé madura tem como base a oração, amém, irmãos? Vamos repetir isso juntos, por favor? Uma fé madura tem como base a oração. Ficou bom, mas pode melhorar. Vamos lá? Uma fé tem como a oração. Olha o que você está declarando. Uma fé madura diante do Senhor, ela tem como base a oração. E para fechar, o capítulo 5, ele vai do versículo 19, do versículo, ainda sobre a oração, perdão, no versículo 17 e o versículo 18, ele vai dar o exemplo do profeta Elias, que ele orou e não choveu sobre a terra de Israel durante 3 anos e meio, e a terra ficou na escassez, sem chuva. Você vê a oração de um servo do Senhor. A oração não tem poder. O Deus que responde à oração é todo poderoso. Ele pode fazer. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele pode. Aquilo que para você é impossível, para Deus é possível, porque Ele é Deus. Ele é Criador e sustentador de todas as coisas. Nós precisamos crer assim e viver uma fé ativa, uma fé madura, que crê que o Senhor pode fazer. Deus pode curar um câncer, irmãos. E Ele cura. Ele faz, Ele pode. Eu creio nesse Deus Todo-Poderoso. Mas em último lugar, ele vai falar do resgate do desviado, daquele que está afastado dos caminhos do Senhor. Meus irmãos, versículo 19, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso, quem converte um pecador do erro, do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja, ela não é um lugar de condenação. A igreja é um lugar de pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Tiago encerra lembrando que a fé cristã, ela é comunitária, que não há como viver uma fé isolada. A fé verdadeira, ela ama, ela busca, ela restaura aquele que está perdido. A sua fé, ela precisa produzir transformação na vida do outro, amém, irmãos? Precisa.
E muitas das vezes nós erramos, novamente pelo falar demais, e muitas das vezes nós deixamos de abençoar muitas pessoas, porque nós, ao invés de procurarmos, buscarmos e usarmos palavras motivadoras, abençoadoras, nós abordamos as pessoas assim: você está distante da igreja, se você não vir para a igreja, você vai para o inferno. Ou nós abordamos assim, muitas das vezes: está sumido, hein? Sumiu da igreja, não vai mais para a igreja não, irmão. Nós precisamos mudar muito o nosso comportamento. Precisamos amar os perdidos. Precisamos buscar os perdidos, para que o Senhor possa fazer a obra dele restauradora na vida deles. Essa é a igreja do Senhor, uma igreja que vive uma fé verdadeira, que ama, busca e restaura por meio do Espírito Santo. Então, ao invés de falar, de ter essa abordagem, fala assim: estou sentindo a sua falta, meu amigo, meu irmão. Domingo que vem, você quer ir na igreja? Eu busco você, eu te dou uma carona. Depois nós podemos até lanchar juntos, eu pago o lanche para você. Olha que diferença, irmãos. Amém, irmãos? Nós precisamos amar, irmãos. E precisamos demonstrar isso na prática. E ligar para os irmãos e não condená-los. Tentar entender a vida do outro. O que o outro está passando, a dificuldade do outro, na simplicidade do Evangelho, sem criar rituais humanos, né? Muitas filosofias, muitas vezes a gente dá muitas voltas religiosas, e às vezes é só um café, você sentar com a pessoa e tomar um café e dizer assim: ó, Jesus te ama, você faz falta, volta, o seu lugar está lá, você tem um potencial, você é uma potência nas mãos do Senhor. Essa semana, né, eu passei por um amigo e eu vi um amigo numa situação assim, deprovável, lamentável, e meu coração ficou incomodado, e eu creio que foi o Espírito Santo. E ao chegar em casa eu mandei uma mensagem para aquela pessoa, eu falei assim: pô, você é especial demais, cara. Você não foi criado para viver dessa forma que você está vivendo. Jesus te ama, eu te amo. E ele mandou a mensagem para mim agradecendo a preocupação, o carinho, o zelo. É assim que a gente deve agir, irmãos. É assim que nós precisamos fazer. Não condenar, não pisar, não bater em quem já está caído, mas estender as nossas mãos para que ele possa se levantar, assim como alguém fez um dia comigo e com você. Amém, irmãos? Todos nós, em algum momento, podemos cair também. Ele está dizendo aqui: se alguém de vocês se desviar da verdade e alguém trouxer de volta, você está fazendo um bem tremendo para o Senhor e para a igreja. E muitíssimos pecados vão ser o quê? Perdoados. Então nós precisamos agir assim. É vida prática, é vida na vida, é realidade, no dia a dia, amanhã. Coloque isso em prática na sua vida. Lembrou de alguém agora aí? Fala assim, não lembrou? Aquele abençoado. Vou ligar para ele, vou mandar uma mensagem. Vamos para a igreja. E aí, irmãos, a gente tem aqui a tranquilidade. Eu aprendi isso com o pastor Bílio. A gente tem a tranquilidade de dizer aqui: se ele não quer vir para a CIB, está tudo bem, está tudo certo. Encaminhe ele para outra igreja, irmão, que ele esteja no reino, que ele esteja adorando ao Senhor, servindo ao Senhor. E se ele chamar para ir no culto, na igreja dele, vá com ele, abençoe a vida dele. É assim que um cristão deve agir, é assim que a Bíblia nos orienta. Ah, pastor, você está mandando membro para outra igreja? Nós daqui não colocamos, irmão, cadeado em ninguém, irmãos. Nós amamos a igreja do Senhor, seja qual denominação for, aonde estiver, é a igreja do Senhor. Se o irmão está feliz em servir na segunda igreja Batista Boraí, amém. Nós vamos abraçá-lo, amá-lo, acolhê-lo.
Porque muitas das vezes as pessoas, elas se afastam, elas somem. E muitas das vezes, eu falo isso aqui, irmão, com o meu coração pesado, nós, muitas das vezes, somos responsáveis por afastar as pessoas da igreja. Com a nossa forma, muitas das vezes, a nossa forma de abordar, de falar com elas. Que a partir de hoje, que através dessa carta, nós possamos viver uma vida prática de amor, de restauração. Peça sabedoria ao Senhor, como o Roberto falou semana passada, mas peça com fé, porque Ele vai te dar. O capítulo 1 garante isso, da carta de Tiago. Então, a igreja é o corpo de Cristo. Então, se um membro está afastado, está doente, esse corpo todo sente. E nós sabemos, irmãos, como igreja, eu como pastor agora da igreja, eu sei muito bem que nós precisamos avançar em muitas coisas. E nós estamos orando e buscando direção do Senhor para melhorar, para acolher melhor as pessoas, para trabalhar na vida das pessoas. Nós estamos caminhando para que nós possamos alcançar essa fé madura, essa fé que alcança o pecador, que traz de volta aquele que está perdido, que acolhe, que diz, você faz parte dessa família. Não é isso? Nós não somos uma família? E muitas das vezes, alguns membros da família, né, dá vontade de que fique longe. Mas a igreja do Senhor é diferente. Nós precisamos mostrar para a humanidade, para os ímpios, para aqueles que não têm Cristo, que nós somos uma família diferente. Nós somos a família que tem flamenguistas hoje felizes. Mas temos aí tricolores, botafoguenses, vascaínos. Nós somos o quê? Uma família, irmãos em Cristo Jesus. E eu falei para algumas pessoas que eu viria com a camisa do Flamengo hoje. E estou com a camisa do Flamengo. Está aqui. E mesmo assim, nós precisamos o quê? Trabalhar o quê na nossa vida, irmãos? A tolerância. Não é isso? O respeito. Precisamos respeitar a opinião do outro. Então nós vamos o quê? Vivendo uma vida prática. A nossa fé precisa ser ativa e precisa ser o quê? Prática. E é isso que nós estamos aprendendo e aprendemos durante todo o mês de novembro. Então que eu tenho certeza que essa palavra, que esse mês de novembro é um mês que abençoou muito as nossas vidas como igreja. Então Tiago capítulo 5, para encerrar, ele vai dizer que essa fé madura, nos lembra que a fé madura, ela, resumindo, ela administra bem aquilo que Deus nos dá, aquilo que o Senhor tem te dado, que você tenha sabedoria para administrar. Nos ensinou também que essa fé madura, ela sofre com esperança naquele que nos salvou, aquele que morreu na cruz do Calvário. Nos ensinou também que a fé madura, ela fala com integridade e a nossa fala gera confiança nas pessoas. Ela também nos lembra, esse capítulo 5 nos lembra que a fé madura, ela ora com fervor. Um povo de Deus, um povo que ora pelos enfermos, que ora uns pelos outros, e que essa oração não é uma oração mecânica, não é uma oração feita com ritualidade, não, é uma oração viva, uma oração eficaz, uma oração para o Senhor, em favor do Senhor e do próximo. E esse capítulo 5 nos lembra que a fé madura, ela ama com restauração. Essa fé, ela ama aqueles que estão perdidos, a ponto de trazê-los novamente para a comunhão dos santos, para a comunhão da igreja. É um capítulo que chama o cristão à vida prática diária, ao caráter firme e à esperança no retorno do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 5 de Tiago é um chamado para que o cristão viva com responsabilidade diante de Deus, enquanto aguarda a volta do Senhor, administrando bem os seus recursos, praticando paciência, vivendo com integridade, exercendo oração poderosa e cuidando uns dos outros. Amém, irmãos? Nós estamos vivendo esse tema esse ano, crescendo no cuidado.
no zelo, no carinho, no respeito uns para com os outros. Então a fé madura, ela produz uma vida íntegra, paciente e dependente do Senhor. Que nós possamos colocar em prática essa fé madura todos os dias da nossa vida. Não deixe para amanhã, já comece a praticar hoje essa fé madura que abençoa, que restaura, que olha para frente, que avança, e nós estamos avançando para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós